eu acho que a gente está perdendo a habilidade da escuta, né? E acho que dialogar é uma dança. Um Sim. fala, o outro escuta. Eu acho que você tem que estar aberto para aquilo. Se você não está Uhum. aberto à mudança, não precisa nem. Não E precisa. você não necessariamente precisa mudar também. Exato. Escutar não significa que você vá abandonar os seus princípios e valores, não é sobre isso. Mas é considerar que exista uma vida diferente da sua e que ela valha alguma coisa. E que vale para aquela pessoa. Exato. É o respeito também. Eu acho que é tudo muito ligado, né, Fabi? E eu tenho uma história engraçada desse negócio do algoritmo. A mãe de uma amiga minha, já uma senhora, entrou no Instagram, no Facebook, e ela adorava jiló. E ela só curtia coisa de jiló. E ela ficava enlouquecida falando: olha, jiló voltou na moda, agora é todo mundo comendo jiló, torta de jiló. E ela não acreditava no algoritmo. E a minha amiga: mãe, não é assim, tem um algoritmo. Impossível, jiló voltou na moda, tenho certeza. Tá todo mundo falando sobre isso. E as pessoas não entendem que, na Verdade. verdade, aquilo ali é um espelho que alimenta quem você é, né? Não só alimenta quem você é, mas te aprisiona onde você está. Que às vezes não é um lugar que você deveria, né? Nem gostaria, muito provavelmente. Mas te aprisiona, porque só te mostra o que você já vê. Só reforça o que você já conhece e já acredita. É muito limitante. E é muito manipulador. A gente reage ou a gente escolhe reagir? A gente deveria escolher reagir. Mas a gente muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente reage a partir de prismas não necessariamente presentes, mas de histórias que a gente já internalizou, já viveu, como se existisse um filtro aqui entre eu e a realidade, entre mim, e que me direciona a uma determinada reação e posicionamento, mas que não necessariamente condiz com a situação presente, atual. Faz todo sentido. E perdoar é esquecer? Não. Como é que é isso? Difícil, né? Perdoar é lindo. E perdoar não é sobre o outro, não é sobre quem te feriu. Perdoar é sobre você. É sobre você escolher não carregar essa situação e essa dor para o resto da sua vida. É sobre você olhar para o que você sofreu, para o que você viveu e falar: eu sinto muito que isso tenha acontecido comigo, não foi legal, eu amaria que não tivesse acontecido, mas isso tá na minha história, tá no meu passado e é lá que vai ficar. Quem provocou essa dor vai ter que lidar com as consequências e com as repercussões de ter agido de tal forma. Eu escolho viver a minha vida a partir de hoje, livre da dor que eu senti um dia. Seguir em frente também, né? Seguir em frente. Seguir em frente. E se não conseguir sozinho? Ressignificar Isso. a história. E se não conseguir sozinha, buscar ajuda também, né? Gente, buscar ajuda é a coisa mais linda do mundo, gente. O ser humano não foi feito para dar conta de tudo sozinho. A gente precisa da troca, a gente precisa de um outro olhar, a gente precisa de uma orientação. A gente precisa, às vezes, dar a mão. A gente precisa de um abraço, a gente precisa. O olhar do outro sobre a gente faz com que a gente olhe pra gente. Quando a gente conversa com, com alguém, a gente se escuta. Interessante. E numa relação ou numa briga, quem precisa mudar primeiro? Quem tá mais incomodado, né? Eu sempre acho que sou eu. Ó, gente, se alguém quer mudança numa relação, começa por si. Exato, exato, exato. Quem tá mais incomodado, exatamente. E se Se a pessoa você. já acha que alguém tem que mudar, ela já está incomodada, ela já está Exato, exato. auto-intitulando. Quem não tá gostando da situação. Já está se auto-intitulando quem vai mudar lá. Exato. Se eu não tô satisfeita, se eu não tô confortável, tem algo que eu preciso fazer. Você acha que a saúde emocional, a saúde mental, a busca por isso, por terapia, ela também ajuda a sustentar um casamento saudável?
casais que fazem terapia, não terapia de casal, mas que se buscam autoconhecimento e buscam melhorar, conseguem se relacionar melhor? Ou vão embora também. Acho que é importante no sentido da pessoa conseguir se entender melhor, se explicar melhor, se comunicar melhor, se posicionar melhor, né? Ter mais segurança consigo mesma. Isso facilita as relações. Então, a gente se autoconhece, desenvolve habilidades e ferramentas e, consequentemente, deve haver uma Isso melhora deve facilitar a vida. a dois, a qualquer, né, qualquer relacionamento. Um bom processo psicoterapêutico, né? Ou também ir embora, que também é Às uma vezes opção. é necessário, né? Uma salvação, muitas vezes. Quando você acha que é hora de ir embora? Quando deixa de fazer sentido. Quando é violento. Às vezes a pessoa pode não ser violenta com você, mas você ficar tá sendo violento com você. Tá te violentando. É. Você acha que agora falando de brigas em internet e casamento, você acha que a internet ela ajuda para aumentar a frustração no casamento real? Né, a gente vê casais famosos postando, os dois sarados, crianças Comparação é sempre brincando. muito, muito complicada, né? Porque o compartilhamento é de uma fração. E é de não só é uma fração de segundo que a pessoa está ali compartilhando, como é uma narrativa intencional. Não necessariamente é a realidade. E aí você se compara com uma história. Uma expectativa irreal, né? Fantasiosa. É um absurdo. É um absurdo. Também, autoconhecimento também te ajuda, né, a voltar para a realidade, fugir da fantasia. E a gente precisa dosar o que a gente consome, né? Isso é muito importante. Fala um pouco sobre isso. A gente precisa... pensa que o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado, né? E a gente está internalizando tudo aquilo que tá se apresentando à nossa frente. É muito importante que a gente escolha conscientemente o que eu quero consumir em termos de conteúdo e o que eu vou guardar disso, o que eu vou internalizar, o que eu vou permitir que me impacte. Vira e mexe pelo menos, eu percebo que eu tô diante de muita violência de informação, o mundo está muito violento e aquilo vai me consumindo e vai me angustiando. Eu falo, opa, para. Tô abrindo porta para isso, né? Tá entrando demais. Eu tenho que diminuir essa passagem aqui para dentro de mim. Eu vou me permitir entrar em contato com isso por X minutos por dia, não mais que isso. Eu sou absolutamente contra as pessoas que ficam assistindo esses telejornais sangrentos e que ficam só vendo notícia de violência o tempo inteiro. Isso é extremamente... dá uma ansiedade do inferno. Ansiedade, desgaste, Angústia, cansaço. Medo, paranoia. É o dia inteiro a gente é bombardeado, né? A gente precisa escolher o que a gente consome. A gente precisa escolher o que a gente internaliza. Olha, a gente precisa escolher o que a gente internaliza. Que bonito, Fá. E se tivesse alguma coisa assim que você pudesse escolher, um desejo, o que você gostaria que o seu livro ensinasse para as mulheres? Pode pegar o seu tempo aí, capricha. Ai. Eu amaria que as mulheres descobrissem que elas não estão à deriva, que elas têm poder, que o poder está dentro delas, que a força está lá e que elas podem escolher a vida que elas querem viver, o que elas aceitam, o que elas não aceitam, que elas podem colocar limites saudáveis sem medo, que elas podem dizer não, que elas podem se priorizar, que elas podem amar, que elas merecem ser amadas e que se relacionar é uma arte, mas que a gente pode lapidar, que não precisa ser pelo medo, né? Tem uma frase que eu falo muito para mim. Eu falo em inglês porque foi como eu ouvi a primeira vez. Choose love instead of fear. Escolhe o amor no lugar do medo. E o amor é tudo aquilo que expande o coração, não é o amor carnal.
E o amor a si também, né? o amor enquanto bondade, enquanto generosidade, enquanto uma energia elevada. O amor puro, né? A fé, a fé que existe uma força maior que não está contra você, que existem pessoas boas no mundo, que existe a possibilidade de você conquistar o que você deseja, que você merece tudo de bom nessa vida, né? Porque a gente é condicionado a vibrar no medo. O medo de faltar dinheiro, o medo de não ser amada, o medo dos filhos não se darem bem na vida, o medo de ser assaltada, o medo da guerra, o medo da política, o medo Da inflação. de tudo. De tudo. Então, a gente precisa escolher aonde a gente está vibrando. E da mesma forma que, né, com que a gente internaliza, com que a gente se conecta. Então, a gente precisa vibrar aquilo que a gente deseja. E isso é um exercício exaustivo, porque o tempo todo a vida está te puxando pro medo. Constante, né? E a gente tem que estar o tempo todo atento. Eita, tá me puxando de novo. Volta, amor, tá tudo bem, vai dar certo. Mas a gente precisa mesmo desses rituais, né? Do silêncio E eu acho que eu escrevi esse livro Deixa eu ver, Fabi. de uma tal forma, Ana, que ele tem muitas oportunidades de reflexão. Então, a ideia é que a pessoa leia o livro, que encontre nele ferramentas de autorregulação emocional, e que possa, com um conflito em mente ou com uma relação em mente, explorar e aprofundar todas as camadas que envolvem esse conflito ou essa relação, para que ela possa fazer escolhas muito estratégicas, ponderadas, conscientes, e escolher caminhos de comunicação nessa relação, para que ela eventualmente, inclusive, decida se faz sentido permanecer nela ou não. E que ela crie caminhos próprios também para isso, né? Exato. Ô, Fabi, então chega de brigas. A última pergunta, que a gente tá chegando numa hora de entrevista, passou muito rápido. O nome do livro é Chega de Briga, gente. Vou botar aqui. Pequeno Manual para Viver em Paz. Eu quero uma dica do manual para viver em paz. Que dica você daria? Ai, meu Deus. Viva com atenção e intenção. Atenta ao que acontece dentro e fora de você e agindo com intenção, sabendo o que você quer que aconteça a partir dessa sua ação. Que maravilha. Fabi, a gente está chegando. Queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão escutando a gente aqui, falando de violência, de abuso, de discussão, de comunicação, de internet. Foi um papo maravilhoso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, o que você gostaria que elas soubessem. Pode usar a câmera 2 aqui. Eu gostaria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhas, que vocês são amadas, que vocês merecem amor. E eu gostaria que vocês se dessem as mãos. Porque enquanto a gente está competindo umas com as outras, colocando umas as outras para baixo, a gente está perdendo espaço, perdendo vida, perdendo potência. Então se acolham, se amem, se estimulem, torçam umas pelas outras, comemorem as vitórias umas das outras. Vocês não são ameaças umas para as outras. Então, é isso. Fabi, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu amei, eu vou querer que você volte. Você prepara, você tem um problema agora. Pra gente discutir e não brigar, né, Fabi? Construir ideias. E eu vou dar um spoilerzinho. Tem um projeto que eu comecei antes desse livro, que chama Agora Eu Sei. É um projeto preventivo das relações abusivas. Olha só. Né? E eu desengavetei ele. Uau! É livro? Vai vir como livro. Que e aí depois a gente vai tentar transformar ele em algum outro formato que seja de mais fácil consumo, né? Porque as pessoas hoje em dia... Repete o tema. Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei que é violência. É isso? Agora eu sei o que é a violência. Porque o que acontece é que 99% das pessoas com quem eu converso, que passaram por relacionamentos abusivos, disseram: eu não sabia que aquilo era violento.
Era o meu normal. Que coisa. Olha, eu já tô aqui, já tem vaga garantida aqui para Oba! lançar o segundo Oba! livro. E muito obrigada mesmo, Obrigada, Fabi. Ana. Foi um prazer. Lindas, lindos! Terminamos aqui mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast com Fabi Guntovich, essa psicóloga maravilhosa que escreveu esse livro Chega de Brigas, o Manual para Viver em Paz. Eu espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, deixa pra gente aí sua opinião, eu mesma respondo e eu adoro quando vocês aí trocam informação comigo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!